Jorge Germano, eu sou vereador nesse mandato, tenho 31 anos, nascido em Santa Bárbara. Na verdade, eu venho da legislatura passada, cheguei à Câmara em 2018, disputei novamente a eleição em 2020. Nesse biênio 2021-22, eu estou como presidente da Câmara também. Eu venho de uma família muito humilde, eu sou filho adotivo. Na verdade, os meus tios me adotaram. A minha mãe, na verdade, quando ela me adotou, ela já era uma pessoa idosa. Posteriormente veio a ser uma pessoa acamada. Tive uma juventude, tive que trabalhar desde muito pequeno. Trabalhei em várias funções, como vendedor, já fui eletricista, técnico em eletricidade. Posteriormente ingressei na vida pública no ano de 2013. Ocupei vários cargos no município, ouvidor municipal, secretário municipal adjunto de desenvolvimento social, governo e outras funções, e disputei a minha primeira eleição no ano de 2016. E desde pequeno eu sempre tive a perspectiva de trabalhar nas ciências humanas. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu sempre falava que eu queria ser professor de história, eu sempre tive fixa essa ideia. Posteriormente eu tive contato também com outras situações, outras áreas, e decidi me tornar advogado. Acabei me formando na advocacia, hoje sou advogado. Então desde pequeno, na verdade, eu não tive esse contato e essa presença familiar tão forte, até mesmo pelo fato de ter sido filho adotivo. Então a verdade é que eu acabei sendo criado por vizinhos, amigos, e acabei tendo uma relação de muita proximidade com a minha vizinhança. Eu cresci nas ruas da cidade, nas ruas do meu bairro, inclusive indo para a escola e ao chegar na parte da tarde brincando, em alguns casos, ou eu estava na biblioteca, à noite quando sobrava algum tempo, quando eu era jovem, eu ficava na rua brincando com os meus amigos. Naquela época a gente tinha algumas brincadeiras que a gente não tem hoje, por exemplo, pique-esconde, queimada, são brincadeiras, bolinha de gude, são brincadeiras que perderam a tradição hoje em dia, principalmente em função da tecnologia. Mas eu particularmente acredito, essa é a minha visão, que a ancestralidade do negro, sobretudo as origens do negro, quando a gente considera em um perfil histórico, pelo menos do meu ponto de vista, naturalmente nos leva a essa questão da luta, a essa questão da resistência, a essa questão da ruptura dos obstáculos. Quando a gente considera isso historicamente, fazendo esse paralelo, eu acredito que isso está no sangue do negro. A questão de lutar, a questão de resistir, a questão de não aceitar a dominação, a questão de não aceitar a subjugação, até mesmo porque a história do negro, não só no Brasil, como no mundo, numa perspectiva histórica global, é uma perspectiva de luta. Aqui no Brasil, quando a gente pega, por exemplo, o negro teve que o tempo inteiro se insurgir. Desde o momento em que ele veio da África, ele foi colocado nos navios negreiros e foi transportado para o Brasil, foi uma vida de luta e resistência. E aí a gente tem vários momentos históricos, a questão dos quilombos, por exemplo, a questão da resistência, das insurreições, das revoltas, e eu acredito que atualmente, inclusive, essa luta e esse histórico dos negros no sentido da resistência é que faz com que as pessoas negras tenham, acima de tudo, a coragem para lutar, a coragem para resistir. E se o preconceito e a escravidão se mostravam de uma forma no século passado, hoje eles assumem, do meu ponto de vista, uma outra visão. A partir do momento em que há estigmatização do negro, a partir do momento em que se impõe o papel social que ele precisa ocupar, os cargos que ele pode desenvolver, as profissões que ele precisa se limitar a ocupar em um dado setor da sociedade, isso é sim uma forma de preconceito, isso é sim uma forma de exclusão. Eu acredito que essas raízes negras e esse histórico é que fazem com que pessoas como nós tenhamos a coragem de resistir a esse modelo social que é colocado e, acima de tudo, quebrar esses paradigmas para lutar e alcançar os objetivos que nós almejamos. Tem algumas pessoas que são exemplo na minha vida, inclusive a minha mãe adotiva. Mas a minha mãe era uma pessoa negra, uma pessoa humilde, mas uma pessoa de muita fibra, de muita energia. Mesmo durante os 30 anos que ela permaneceu acamada, ela nunca se deixou abater. A minha mãe, por exemplo, nunca teve depressão, ela faleceu aos 88 anos de idade de um câncer, mas na verdade ela carregava consigo esse espírito de luta e ela sempre foi um exemplo para mim. Hoje a gente sabe
seria uma hipocrisia, inclusive, dizer que a gente não tem racismo e preconceito no Brasil e no mundo. Pelo contrário, essas situações, inclusive, são mais presentes do que às vezes a gente possa imaginar. No entanto, há uma tentativa de camuflar e esconder o racismo que está na sociedade brasileira. No entanto, a gente evoluiu em relação ao que nós já tivemos em outros momentos, justamente do meu ponto de vista, em função da luta que os negros empreenderam desde o momento em que foram trazidos nos navios negreiros da África para serem escravos aqui no Brasil, passando por todo o período histórico brasileiro. Eles lutaram, eles resistiram, e essa luta precisa continuar, tem que ser uma resistência permanente, tem que ser uma resistência constante para a gente conseguir eliminar o preconceito que infelizmente ainda existe na sociedade brasileira, no mundo como um todo. E por isso, eu acredito que é mais uma razão para a gente não permitir que a nossa história morra. Porque a única forma da gente combater esse racismo, da gente combater esse preconceito, é lembrando permanentemente toda a nossa história, resgatando a nossa história, resgatando o nosso passado, resgatando a nossa cultura, resgatando a nossa tradição, para que a gente possa permanecer e resistir. Resistir tem que ser a palavra de ordem, até mesmo porque a resistência tem que ser permanente. Enquanto houver alguém que insista no preconceito, que insista no racismo, é sinal de que a luta tem que permanecer viva, tem que permanecer ativa e ela tem que ser constante. E dentro desse contexto de negritude, a dificuldade dos negros para acessarem os poderes e os cargos públicos, dentro desse contexto a gente tem, por exemplo, aqui um panfleto onde a gente tem a história do poder legislativo municipal contada sob a perspectiva dos ex-presidentes da Câmara. E quando a gente analisa, por exemplo, a gente vê que em um panorama geral, o número de negros que exerceram, por exemplo, o cargo de vereador e de presidente da Câmara é um número mínimo. Quando a gente pega essa comparação também a negros que ocupam cargos de deputados, presidentes da Câmara, presidentes do Senado, na verdade são situações mínimas. Nós nunca tivemos, por exemplo, um presidente da Câmara Federal negro, um presidente do Senado Federal negro. Isso mostra um pouco, do meu ponto de vista, o quão presente é essa questão da exclusão racial das pessoas, especialmente das pessoas negras, da vida pública brasileira. A gente fazendo um paralelo com o município de Santa Bárbara e fazendo essa comparação com o cenário nacional, a gente vê o quão presente é essa limitação do negro em relação ao exercício de cargos de gestão no poder público. Eu fico feliz em ter essa oportunidade de estar participando desse trabalho que está sendo feito, principalmente a questão do resgate da cultura do negro. E ao lado de outras pessoas relevantes no município, ter a oportunidade também de dar o meu depoimento e deixar uma mensagem final. A palavra é resistência, a palavra é luta, a palavra é dedicação e, acima de tudo, a palavra é superação. Nós precisamos manter acesa essa luta para que a gente consiga elevar o povo brasileiro, especialmente o povo negro, vítima de tanto racismo, de tanto preconceito historicamente, a um patamar de vida melhor.